O exército israelense matou neste domingo um palestino na faixa de Gaza. O homem de 32 anos é a primeira vítima desde que israelenses e palestinos estabeleceram um cessar-fogo em agosto. Centenas de palestinos compareceram ao funeral. Segundo o Ministério da Saúde local, o fazendeiro estava trabalhando quando foi atingido por uma bala disparada de um mirante do exército israelense na fronteira com a faixa de Gaza. As tropas de Israel não entram no território, mas impõem um bloqueio controlando os limites da região. Em julho e agosto, durante 50 dias, combatentes palestinos e tropas israelenses se enfrentaram na faixa de Gaza em um conflito que deixou 2.200 palestinos mortos, em sua maioria civis. Do lado israelense, foram 70 mortes, principalmente de soldados. No dia 26 de agosto, as duas partes acordaram um cessar-fogo com o compromisso de negociar, mas até agora os diálogos não começaram. A faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita Hamas, é um estreito território que abriga 1.800.000 pessoas. É grande a tensão em Ferguson, nos Estados Unidos, antes do júri sobre o caso do jovem negro morto por um policial. A população se reuniu em frente ao tribunal neste fim de semana. Manifestantes voltaram às ruas de Ferguson para pedir justiça. Neste domingo, policiais reforçavam a segurança em frente ao local onde o caso vai ser analisado. Em agosto passado, o oficial branco Darren Wilson atirou em Michael Brown, de 18 anos, que estava desarmado. A morte provocou violência na região. Nesta semana, o governador do Missouri chegou a declarar estado de emergência e mobilizou a Guarda Nacional. Algumas pessoas já foram detidas. O temor é que violentos protestos voltem a ser realizados na cidade. Nos Estados Unidos, o grande júri se reúne para rever alguns casos antes de decidir se serão apresentadas acusações. A expectativa das autoridades é que a decisão seja conhecida em breve. A morte de Michael Brown reacendeu a discussão sobre preconceito racial no país. A Faculdade de Medicina da USP, principal universidade do país, enfrenta denúncias de abuso sexual e racismo. A Promotoria Regional investiga 8 casos de alegações de violência desde 2011. E esses depoimentos foram dados por estudantes em uma audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo este mês. A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar denúncias de atos de exclusão, violência física e moral dentro da Faculdade de Medicina. Diante das denúncias, a universidade formou uma comissão de professores, funcionários e alunos para apurar os abusos e propor caminhos que acabem com os casos de estupro e intolerância dentro da faculdade. Nublado com pancadas de chuva na região sul do país. No Paraná e Santa Catarina, nebulosidade variável e temperatura estável. No Rio Grande do Sul, o sol pode aparecer. Máxima em Porto Alegre é de 34 graus. Na região sudeste do país, muitas nuvens e chuva em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas a qualquer hora. Temperatura máxima em Vitória é de 30 graus. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas a qualquer hora em todas as áreas da região centro-oeste. A temperatura fica estável em Goiás e no Distrito Federal. Máxima de 31 graus em Campo Grande. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde em algumas áreas da região norte do país. Sol e poucas nuvens no Pará. Máxima em Boa Vista é de 33 graus. Sol e poucas nuvens no Maranhão e Piauí. Nas demais áreas da região Nordeste, nuvens e pancadas de chuva isoladas. A máxima em João Pessoa é de 30 graus. Os problemas auditivos têm aumentado no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são quase 10 milhões de pessoas com alguma perda de audição. Você já imaginou ficar em um mundo sem barulho? Ou fazer atividades como ir à escola, ver televisão sem os sons?
Esse é o caminho que os deficientes auditivos percorrem diariamente na busca da integração com a sociedade. A Lei de número 10.436 reconhece a Libras como língua e firma o direito do deficiente ter aulas ministradas em sinais, ou a presença de um intérprete nas instituições educacionais. Entre os brasileiros, a perda auditiva é uma das deficiências mais comuns. Segundo dados do IBGE, 9,7 milhões de pessoas declararam ter perda auditiva e 1,7 milhão de pessoas possuem dificuldades em ouvir. Mesmo assim, muitos ignoram o problema e só recorrem à ajuda médica quando o quadro já está avançado. A fonoaudióloga Andresa nos explica que o quadro de surdez pode avançar se o paciente demorar para buscar um especialista. A grande maioria dos casos de perda auditiva, se a pessoa não colocar um aparelho o quanto antes e não estimular o nervo auditivo o quanto antes, a perda auditiva ela tende a progredir e aumentar e futuramente trazer mais consequências na vida social da pessoa. Matheus foi diagnosticado com surdez severa profunda. A deficiência foi notada pelos pais com 3 anos de idade. Desde então, ele usa o aparelho auditivo e a linguagem em Libras para se comunicar. 3 anos que ele percebeu que ele não ouvia. Aí fez o exame, fez o Bera e constatou a surdez dele é severa, profunda, e colocou o aparelho auditivo, mas o aparelho para ele, assim, escuta, mas é barulho, som alto. E agora ele está ficando maior, ele faz a leitura labial. E a linguagem dele é a Libras. Os desafios e preconceitos enfrentados pelos deficientes são diversos. Para a psicóloga Daniela, o tratamento deve ser realizado em conjunto. A família tem papel importante na quebra do preconceito que muitas vezes pode começar em casa. A família vivencia um luto do filho que ela gostaria de ter e veio um filho que às vezes não era o filho perfeito que ela desejava, né? Isso já é uma condição difícil para a própria família. Então a família também precisa ser trabalhada para depois ela poder ajudar essa criança também a ser inserida no mundo, a ser aceita. Com apoio familiar, Matheus realiza atividades comuns do dia a dia. E às vezes a gente vê família que deixa o filho surdo do lado, isolado. Às vezes tem vergonha, tenta esconder o filho, não gosta de passear em público. Eu não. Eu, meu marido, a gente conversa com o Matheus, normal, passeia com ele em todo lugar. Apesar das limitações, Matheus consegue interagir com outras crianças e chega até mesmo pronunciar algumas palavras. Papai. Papai. Pão. Nome dos cachorros. Bela e Duda. A seguir, e a FARC podem suspender libertação de reféns e ainda a exposição das fotografias de Cartier-Bresson, um dos fotógrafos mais importantes do mundo.